Deixa eu pegar aqui. Fechar o tal do WhatsApp, né? Porque senão esse cara aqui, ele não deixa a gente quieto, né? Só que foi da Constituição, não foi? Aí, ó. Beleza, né? Vamos lá, gente. Então agora a gente vai para a aula 2, né? Fazer só uma pequena ajuda à memória para vocês. O nosso assunto é o quê? É a administração pública. A administração pública, qual que é o objeto dela? São as organizações públicas, ou seja, o Estado, não é isso? E o Estado, ele muda, né? Ele se aperfeiçoa, né? E a partir do momento que o Estado ele sofre essas alterações, altera o que também? A forma de administrar, né? Aí no Brasil, né? Como é que faz para vocês ficarem craque, né? O cara colocou lá no comando da questão uma data, certo? Ele colocou uma data. Se ele colocou uma data, automaticamente o que ele quer de vocês? Ele quer que de vocês, ele quer saber se vocês vocês sabem o seguinte, que você sabe qual que é o tipo de administração pública, certo? Patrimonialista, burocrática e gerencial. Então, essas aqui são as datas, tá? Ele colocou lá 2000. Qual que vai ser o tipo de administração pública? Gerencial, tá? Burocrática, nós temos dois momentos bastante distintos, né? Administração gerencial, dois momentos distintos, né? E o restante, o patrimonialismo, né? Então, isso é importante, né? Então é o seguinte, né? Os modelos de administração pública, eles surgem em decorrente da própria estrutura de Estado. Tá? A própria estrutura de Estado, de governo. Né? Como ele enxerga a coisa pública, né? No feudalismo não tinha um Estado, né? Era o quê? Um proto-Estado. Por quê? Porque o Estado, na concepção moderna de hoje, ele tem que ter o quê? Três elementos básicos, né? Que é território, povo e governo soberano, né? Mas lá, qual tinha administração? Claro que tinha, né? Que era a administração patrimonialista, né? Depois, né, o fim do feudalismo, nós tivemos o quê? Nós tivemos aí o Estado absoluto, o absolutismo, né? Onde nós tivemos o quê? O maior poder de concentração em uma pessoa só. Aí tem o rei francês, né, Luís XV, né, que falava o seguinte, o rei Sol, né, que ele falava, eu sou o Estado. Quando ele fala que eu sou o Estado, ele está se apropriando da coisa pública. Então, a forma de administrar no Estado absoluto, ele era ainda patrimonialista, né? O que acontece? Gente, a sociedade, no Estado absoluto, as pessoas eram livres, né? Tinha liberdade, mas não tinha o quê? Não tinha ainda democracia. Né? Por quê? Porque era o Estado absoluto. O poder estava na mão de quem? Dos reis. Então, a sociedade, o povo, né? O que acontece com o povo, né? O povo se revolta contra as coroas, né? E começam a assumir o comando, o poder. Qual que é, gente, o maior exemplo que nós temos aqui no Estado liberal democrático, né? É a Revolução Francesa, né? Onde eles vão o quê? Eles vão derrotar, aí eles vão ter a derrocada aí da família real, tá? Então lá, o que acontece, né? Aí surge, né? Começa a surgir o quê? A democracia, né? A burocracia para consolidar, né? O regime democrático, né? Do voto e o quê? Liberalismo, tá? Do comércio. Então aqui começa a ter o quê? A concepção capitalista liberal. E a burocracia surge nesse contexto, tá? Nesse contexto. Esse Estado liberal democrático, o que acontece? Ele tem data e fim, data de início e data de término, né? Aliás, não tem uma data de início, mas tem uma data de término
bem... Tem um gatinho ali, ó. Gente, aqui começou a surgir tanto gato, cara. Verdade, aqui não tinha, né? Nossa, olha. Bom, mas tem gente que não gosta, né? Gente, vamos aqui comigo, ó. Estado liberal. Ele garante a liberdade de expressão? Garante. Seu direito de ir e vir? O direito dos seus contratos? Só que o Estado liberal, tá? Ele é muito excludente. Por que que ele é excludente, gente? Porque é o seguinte, no Estado liberal, né, quem tem dinheiro passa a ter cada vez o quê? Mais dinheiro. Quem não tem dinheiro passa a ter cada vez menos dinheiro. E com a crise da Bolsa de Nova York em 29, isso colapsou todo esse sistema. Então, se você chegar lá em 1929, né, agora a gente tem que explicar isso, porque a gente vai entrar na administração pública gerencial e assim, o servidor público ele é culpado de tudo, não é isso? Então nós temos, né, na estrutura política, né, um triângulo, né? No comando, nós temos aqui o Estado, tá? O poder público, certo? Nós temos o Estado, tá? Aí nós temos aqui, né, a sociedade. Ó, nós temos a sociedade e nós temos aqui o mercado. Tá? Então, aquele Estado liberal democrático, ele colapsou. Quando você chegou lá em 1929, o que acontece aqui, gente? Ó, não é assim? Tá? O Estado regula a sociedade, o Estado regula o mercado, né? E o mercado e a sociedade eles vão se relacionar, né? O que é o mercado? Você comprar bens, produtos, serviços, né? Quando chegou 1929, o que acontece, né? O Estado estava ok, né? Por que o Estado estava ok, gente? Porque o Estado tinha uma grande arrecadação e tinha uma pouca despesa, porque em 29 é o Estado mínimo. Se ele é um Estado mínimo, ele tem o quê? Pouca despesa. Por que tem pouca despesa? Porque tem poucas obrigações. O Estado aqui não garante o quê? O Estado aqui não garante o quê? Educação, saúde, né? Para a sociedade. Tá? Qual que é o papel do Estado aqui liberal? É simplesmente o quê? Regular essas relações. O Estado interfere aqui? Não. Chegou em 29. O Estado, ok. Ele quer aparecer no vídeo. Né? Ok? Gente, o que acontece com as empresas em 29? Elas estavam falidas ou elas estavam todas bacanas? Todas bacanas, com dinheiro, né? O que acontece? Sempre com bastante dinheiro, ok? Aí o seguinte, e a sociedade? Péssima, falida, o povo sem dinheiro, as empresas estavam com muitos estoques, mas não tinham para quem vender. Ou seja, esse sistema liberal, Estado liberal, o que acontece? Ele acabou. Por que ele acabou? Porque há necessidade do Estado fazer o quê? Essa regulação, gente. Certo? Há essa necessidade. Tributa parte da sociedade que tem mais recurso, tributa as empresas e reinveste na sociedade. Tá? Então aconteceu isso, né? Aí, a partir desse momento, né, o que aconteceu aqui? Né, a crise de 29, esse Estado liberal, né, ele tinha uma burocracia. Você sabe que a burocracia ela foi responsável pelo sucesso do capitalismo. Por que a burocracia ela foi bem sucedida em relação aqui ao capitalismo? Porque a burocracia ela conseguia manter esses negócios. A burocracia, gente, ela foi muito bem sucedida na democracia também. A burocracia ela é importante na democracia. Beleza? Bom, aí esse Estado quebra, né? Aí o que acontece, né? Aí nós temos aqui, surge, né, um outro tipo de Estado, tá? Que é o Estado social, né, social burocrático, né?
Por que ele é social? Primeiro, Estado intervencionista, né? Porque é o seguinte, o Estado agora o Estado aqui, ele passa a ter o quê? Mais obrigações. O quê? Davi, né? Gente, Estado, ele é social por quê? Aqui surge o quê? As obrigações do Estado. Ó, aqui ele passou o quê? Ó, a ter obrigações com a saúde, com a educação, assistência social, previdência, cultura e demais. O Estado social, então olha só, o Estado liberal faliu. Por quê? Porque ele não faz o quê? A intervenção, ele não regula. Quando não há uma regulação estatal, o que acontece? Quem tem dinheiro vai ter o quê? Mais dinheiro. E quem não tem dinheiro vai ter o quê? Cada vez menos dinheiro, vai ficar mais pobre. Ricos, né? Mais ricos e pobres mais pobres, né? Aí é o seguinte, tá? Vamos lá. Quebrou, crise, fome, não tinha emprego, nada, falência total das empresas, porque a partir do momento que você tira a sociedade, as empresas vão para o pau também. Claro, depende, é o ciclo, né? Aí surge um britânico chamado John Maynard Keynes, que ele falou o seguinte, gente, o Estado tem que intervir na sociedade e o Estado tem que intervir no mercado para fazer essa regulação. Então ele começou a falar o seguinte, aquilo que eu falei para vocês, né? Quebrou, falência, não tinha soluções, ninguém conseguia. Aí falou, acabou o capitalismo. Acabou o capitalismo, falou, vamos contratar pessoas para de manhã fazer buraco, cavocar e à tarde tampar. É um trabalho inútil. Só que a pessoa passa a ter o quê? Um saláriozinho pequenininho. Com esse salário pequenininho, ele vai lá e compra o pãozinho na padaria, não é isso? Alimentou aqui o mercado? O Estado não vai tributar isso aqui? O dinheiro não volta para lá e não cai para cá? Sim. Então eu falei, ao ficar pagando dinheiro para cavocar buraco e tampar, vamos investir no social. E este ciclo funcionou de forma extraordinária. Tá? Não, 29 terminou aquele estado. Isso aqui já estamos lá na década de 50, de 60, chegando em 70. A segurança, olha só que boa pergunta. A segurança ela é social? Não. Segurança não é social. A segurança já fazia parte do Estado liberal. Por quê? Porque a segurança mantém o quê? O equilíbrio da sociedade, não é isso? Retira as pessoas aí de má índole e o quê? E garante os contratos aqui também. Então, segurança é social? Não. Segurança é essencial. Tá certo? Então, segurança não entra aqui. Já tinha segurança. Já pensou se no Estado não tivesse polícia, a gente ia dar certo? Não ia dar certo. Tá? Então, segurança não é social. Beleza? Então, é o seguinte, vamos lá. O que acontece? Vamos lá para os Estados Unidos, né? Que é a nossa principal referência, né? Gente, a partir do momento que você começou a contratar professor, contratar médico, enfermeiro, assistente social, matemático, não sei o quê, artista, né? Você começou o quê? As pessoas começaram a ter dinheiro, começaram a ter emprego, começaram a se qualificar, melhorou a mão de obra, melhorou a satisfação, melhorou a qualidade de vida. Por que os Estados Unidos hoje é a maior potência do planeta? É muito simples, porque ele tem o maior mercado consumidor. Então, estas políticas não foi para combater o capitalismo, foi para salvar o capitalismo, porque incluíram essas pessoas aonde? No mercado consumidor. Incluíram as pessoas no mercado consumidor. Agora, quando você, por exemplo, no Estado liberal, educação,
Era a responsabilidade do Estado? Não, cada um por si. Como é que seria a ação social no Estado liberal? Olha só, isso cai em prova. A ação social, né, é resultante da ação individual e egoísta de cada um. Olha que palavra feia, né? Ação individual e egoísta de cada um, né? Gostaria de deixar registrado aqui nosso trio de alunos ali de nosso curso de gestão pública. Tá? Sejam bem-vindos aí. Onde vocês estiveram aí, eu não fiz a referência para vocês. Marli, Roberto e Cristiane, tá? Sejam bem-vindos aí, né? Então o que acontece aqui, gente? Ação individual e egoísta de cada um. Gente, coloca na sua cabeça. Você está lá no seu bairro, certo? Tá lá, todo mundo na sua casa. Casa coladinha uma com a outra. Aí o cara chega, a rua não é asfaltada. Aliás, a calçada não é cimentada, ok? O cara entra com o carro, passa na calçada toda suja de terra, de lama e entra na garagem. Suja a garagem do cara? Suja a casa? É difícil manter limpo? O que o cara faz? Eu vou lá e vou o quê? Colocar um cimento na minha calçada. Não foi uma ação individual dele? Não foi uma ação egoísta para atender somente à necessidade dele? Aí o outro vizinho faz. Mas você que está transitando na rua, você vai pisar na calçada dele? Fez o social? Fez a coletividade? Então, no Estado liberal, essa é a tocada. Tá? Ação individual e egoísta de cada um. Por exemplo, educação não era responsabilidade do Estado. Então, os pais pagavam a educação para os filhos. Em contrapartida, para quê? Para que eles fizessem a formação e, claro, sejam reinseridos aí no mercado de trabalho. Agora não. Agora passa a ser obrigação do Estado, certo? Aí vem comigo. Quem que vai executar isso? Entenderam a palavra intervencionista? Então ele vai retirar dinheiro do mercado, vai tributar as empresas, porque antes no Estado lá, ele só tributava o mínimo necessário para pagar a segurança, o juiz, a justiça, a diplomacia e o exército. Então a despesa era pequenininha. Então hoje, o que acontece? A partir dessa política intervencionista, tributa principalmente o mercado, as empresas, os prestadores de serviços, as indústrias, vai para o cofre do Estado e o Estado investe na sociedade como? Saúde, educação, vai embora. Tá? Aí vem, como que ele vai prestar esse serviço? Ele vai prestar esse serviço através da burocracia. Esse mecanismo funcionou de forma perfeita. Tá? Foi chamado de anos de ouro. Tá? Anos de ouro, né? Então aqui faz a redistribuição de renda. Por exemplo, o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil é uma política intervencionista, não é isso? O Auxílio Brasil não é resultante dos impostos? Não é isso? Impostos principalmente das empresas, né? E do consumidor também, nessa relação aqui, não é isso? Tá? Aqui, ó. Nessa relação aqui, ó, de consumo, não é isso? Das empresas, lucro, no imposto de renda, e assim vai, assim por diante. O que acontece? Ele retira dinheiro do mercado e aplica na sociedade para quê? Para incluir essas pessoas no mercado consumidor. E essa política foi muito utilizada aqui no Covid, né, cara? Olha que coisa interessante, né? O que aconteceu, cara, com o Covid? Fecha tudo, não sei o quê. Não quebrou isso aqui? Quebrou ou não quebrou? Mantiveram o mínimo, mas o mínimo não roda a máquina, não roda setor artístico, não roda setor de foto, não roda escola, não roda lanchonete, não sei o que, não roda, não adianta, porque um setor ele é o quê? Ele é conectado com o outro, um segmento, um depende do outro. Né? Você acabou com o fotógrafo, né? O que acontece? Quando você acaba com o setor, com o segmento, você tirou o cara do ciclo. Você excluiu o cara daqui. E aí você o que? Enfraqueceu o seu mercado consumidor. Aí o governo se fez necessário o quê? Só que aí ele criou dinheiro novo, né? Ele criou dinheiro onde não deveria ter criado, né? Por isso que gerou inflação, né? Para quê? Para fazer o dinheiro. Aí ele criou o quê? Auxílio emergencial, Pronamp, além do Pronamp foi várias coisas, né? Que teve aí. Enfim, tá aqui, né? Beleza. Aí isso aqui
foi legal, está aqui para vocês, né? Ó, surge o Estado intervencionista, que ele vai intervir, né? Social, porque aqui ele passa a aplicar dinheiro no social, e esse aqui é chamado de direitos humanos de segunda geração. Tá? Burocrático, porque faz através de uma burocracia, né? Beleza. Esse Estado intervencionista, ele surge em 3 modelos. Welfare States, que é o estado do bem-estar social, que é do país do primeiro mundo, tá? Estados Unidos, Canadá e Europa. Estados desenvolvimentistas, que é o terceiro mundo, que era o nosso. E os estados socialistas, né? O Estado socialista, o que acontece? Qual que é a diferença do Estado socialista? Que não tem mercado. No Estado socialista, ó, isso aqui é o Estado o quê? Bem-estar social. Né? O segundo, essa parte que é o mercado aqui, ó, que é o Estado desenvolvimentista, ora é feito por empresas, pelo mercado, e ora é feito pela estatais, pelo próprio Estado. Tá? E o terceiro, que é o Estado socialista, essa perna aqui da sociedade é apenas o Estado. Qual que é, gente, um grande fator, um grande diferencial do mercado? É a competição, é a concorrência. A concorrência, ela eleva os produtos. A concorrência, gente, faz você ter produtos ótimos, né? E a criatividade, inovação, preço, entendeu? A partir do momento que você tem um Estado que ele concorre com ele mesmo, vai ficar obsoleto. E outra coisa, o Estado, gente, papo reto com vocês, o Estado é para fazer aquilo. Segurança, diplomacia, exército, justiça. Ok? Beleza, né? E aqui, ora, no Estado, ora você tem um mercado e ora você tem um Estado. Por exemplo, o Banco do Brasil é um banco estatal. Caixa Econômica. Tem o mesmo serviço de lá, né? Por que isso aqui foi importante, o segundo tipo de Estado? Porque acontece, países subdesenvolvidos como o nosso, agora, hoje não, né? Mas naquela época, né? Por exemplo, precisava investir em energia. Não tinha nenhuma empresa com capital suficiente para fazer isso. E era um setor estratégico. Então, quem que faz? O Estado. Ele vai lá e faz isso. Beleza? Bom, beleza, tá aí para vocês, né? Qual que é o principal defeito da burocracia? Foi ontem. Isso eu não vou falar. Eu quero só ouvir. Qual que é o principal defeito da burocracia? Primeiro, a concepção da burocracia, gente. Max Weber criou a burocracia porque ele era um cara desconfiado, não confiava nas pessoas, não é isso? Porque ele instituiu o quê? Controles rígidos. Um controla o outro. O que acontece? O controle passa a ser maior do que o resultado. Então, o principal defeito da burocracia, ele vai ficar o quê? Gigante. São as disfunções, vai ficando enorme. O que acontece com isso? Tá? Aí eu já vou aqui para o caso brasileiro, né? O que acontece? Essa relação aqui, ó, Estado, ó, Estado, sociedade, ó, tá? E mercado. Tá? O que acontece aqui, tá? Nessa relação aqui, o que acontece nessa relação aqui? Lá na crise de 29, os três, quem que estava quebrada? A sociedade. Para salvar a sociedade, o Estado teve que intervir no mercado, fazer uma redistribuição de dinheiro, criou dinheiro para circular novos produtos, fazer o dinheiro circular. O dinheiro não pode ficar parado. Tá? O dinheiro tem vida. Tá? Aí o que acontece? Caso brasileiro. Nessa relação aqui, olha só, o Estado estava quebrado. Por que o Estado? Cara, o Estado quebrado, ele afeta todo mundo. O mercado estava ok. Hã? O mercado, o Estado estava quebrado por quê? Gente, isso aqui você pode colocar a partir de 1980 até
né? Aí até reforma, né? Vamos colocar aqui, ó, 1998, que houve, agora a gente vai explicar para vocês a nova estrutura da administração pública brasileira. Serviços exclusivos de Estado, a gente vai falar de saúde, serviços não exclusivos, núcleo estratégico, setor de produção. Aqui na parte da crise da sociedade, que foi de 1929 até 1950? Mais, né? Então é o seguinte, em 1929 acaba o Estado Liberal, não é isso? Então, esse Estado aqui, ele surge a partir de 1950, tá? Aí é o seguinte, você vai ter que voltar aqui, ó, tá? O período temporal dele é diferente para cada Estado. Por exemplo, o Estado socialista, o Estado intervencionista social burocrático, beleza? No Estado socialista, quando que foi a derrocada do Estado socialista? Com a queda do Muro de Berlim. Pum, acabou. Não existe mais. Isso aqui é uma concepção do Estado que não existe. Ah, para a China é socialista. Não é. Ali não é socialista. Tá? Não é. Tá? Para com isso. Se você falar Cuba, Cuba eu concordo. Ali ele é o... Agora, a China não é. Entendeu? Então, assim, lapso temporal. Estados Unidos. Estados Unidos foi aquela estrutura de Estado ali que mais se beneficiou. Ele foi conhecido anos de ouro, né? A partir de 1970, aquela estrutura começou a ruir. Por que começou a ruir, gente? É simples. Gente, o mercado não é competitividade, não é eficiência, não é o menor preço. Gente, aqui não tem direitos sociais. Direitos sociais, ela onera a folha de pagamento? Claro. Aí a mão de obra começou a ficar cara. Aí a Nike, que produzia o tênis dentro dos Estados Unidos, começou a produzir o mesmo tênis mais barato na China. Por que ele conseguia vender o tênis nos Estados Unidos mais barato? Porque a mão de obra lá é muito mais barata, tá? A mão de obra é muito mais barata e o custo da logística é muito barato. Então compensa. Então a partir do momento, gente, que você foi lá e nos Estados Unidos, você comprou um tênis, que esse tênis foi fabricado na China, você quebrou essa estrutura. Por que você quebrou a estrutura? Parte desse dinheiro saiu do Estado e foi para o outro Estado, perdeu a divisa. Então, a partir de 1970, com as empresas deixaram de ser regionais e começaram a ser globalizadas. Globalizadas. Então, aí o primeiro passo, gente, primeiro passo da quebra do estado do bem-estar social, então foi a partir de 70, viu? E aí o que acontece? Nos Estados Unidos, a partir de 70, eles ficaram 20 anos fazendo a sua reforma. Beleza? 20 anos fazendo a sua reforma. Para fazer a transição que eu vou explicar, que é a aula de hoje. 20 anos. Inglaterra. Inglaterra, ela estava literalmente quebrada em 1978. Aí surge a Dama de Ferro. A Dama de Ferro, a antiga ministra lá, primeira-ministra, chamada Margaret Thatcher. Tá certo? O que ela chegou? Ela chegou e falou o seguinte, gente. Foi muito bom esse debate. Ela chegou e falou o seguinte: servidor público é vagabundo, é preguiçoso, porque se fosse bom estava no mercado, não trabalhando para o governo. Não sou eu que estou falando, tá lá. Certo? O que aconteceu? Você tem que entender o seguinte, a burocracia não começa a crescer, então isso aqui ficou uma despesa gigantesca. Não, gigantesca, é muito direito, entendeu? É estatuto, não sei o quê, pouca avaliação, pouco resultado, estabilidade. Então o Estado faliu aqui, certo? Essa é a concepção. Aí o que acontece? A Margaret Thatcher, ela chegou e falou o seguinte, primeira coisa, né? Que ela fez, olha só, o que ela fez lá, né? Lá na década de 70, na década de 80, na Inglaterra tinha muitas empresas do Estado. Empresa da Inglaterra, lá deles mesmo lá, né? Vendeu tudo. Vendeu por bilhões e bilhões, né? De liras, né? Vendeu, privatizou, quebrou a estabilidade, mandou embora servidor público, enxugou para quê? Para você equilibrar as receitas. Olha aqui. Tá? Vamos lá, aqui no Brasil, Estado desenvolvimentista, quando que quebrou aquela estrutura magnífica? Aquela estrutura não vai voltar mais. Aqui, foi quando? Foi logo depois, né, do fim, tá, do milagre econômico. Aí começou com a década perdida, tá, década perdida.
em 1990, o Brasil estava literalmente falido, com uma dívida externa gigantesca, não tinha estrada, tá? O servidor público aqui no estado de Mato Grosso recebia uma vez por ano. Não sei se vocês lembram disso, né? Tá? Atrasava salário, eu sei que não é da geração de vocês aí, mas eu me lembro dessas coisas. Eu era criancinha, mas eu lembro, né? Entendeu? Então eu sei como é que é isso. Aí o que acontece? Vamos para cá, gente. Eu quero explicar um novo modelo de Estado para explicar gerencialismo para vocês, tá? O Estado falido, quebrado. Por quê? É muito simples, porque a receita, ela era o quê? Menor do que a despesa. Então você não tinha capacidade de governo. Então o problema, gente, o problema aqui era um problema do Estado. O problema aqui era um problema de mercado. Por que era um problema de mercado? Porque existia uma alta concentração aqui, quem é rico ficava cada vez mais rico. Tá? Beleza, gente? E a sociedade aqui sendo penalizada, né? Entenderam aqui, gente, essa estrutura? Então o que acontece? Aí surge, né, o outro tipo de Estado, está aqui, ó, que é o Estado social democrático. Por que ele é social? Porque ele deve manter aqui o social. Só que não necessariamente será feito por burocratas, pela burocracia, que é o gerencialismo. Tá? Então, vamos lá. Pronto, agora eu posso explicar para vocês. Primeiro tipo de administração pública, qual que foi? Patrimonial, corrupção, nepotismo, prebendas, sinecura, não é isso? Tá? Ineficiência, amontoado de cargos, ok. É um câncer, não é um câncer? É um câncer. Para eliminar esse câncer, criou-se quem? A administração pública burocrática. Aí, vença suas paixões. O examinador vai falar o seguinte, que para eliminar a burocracia ineficiente, a burocracia cara, tá? Surge a administração pública gerencial. Certo ou errado? Errada. Falei, vença suas paixões. A burocracia surgiu para eliminar o patrimonialismo. Não é isso? A administração pública gerencial não pode, não quer eliminar a burocracia. Ela quer só o quê? Flexibilizar a burocracia. Gente, na burocracia você não pode nada, você não, é desconfiança total nas pessoas. Total. Tá? Aí, o que acontece, né? No gerencialismo, a sociedade já é outra, não é isso, gente? Ele fala o seguinte, agora eu consigo acreditar um pouquinho assim nas pessoas. Esse pouquinho assim nas pessoas, esse pouquinho assim, eu vou fazer o paradigma gerencial. O que é esse paradigma gerencial? As metas. Metas. Pronto. Então aqui comigo, como resposta à insuficiência do modelo burocrático. Gente, a burocracia, ela emerge na segunda metade do século XX, no contexto, de um lado, a expansão das funções econômicas e sociais do Estado, né? Olha aqui, ó, funções sociais, tudo aquilo ali, ó, econômicas, né, intervenções, né? E de outro lado, o desenvolvimento tecnológico e a globalização da economia mundial. Tá? Então, o que acontece, gente? A burocracia é impossível lidar com a globalização. A burocracia ela é impossível lidar com a tecnologia. Hoje, todas essas questões de informatização é dada ao gerencialismo. Mudou isso aí, né? Então, vamos lá. Quando que surge o paradigma gerencial? Gente, qual que é o problema do Estado ali? Receita menor do que despesa. Gente, até no seu orçamento familiar, se você tiver receita menor que despesa, você vai ter sérios problemas, né? Certo? Então tinha que mudar aquilo ali. Há necessidade de reduzir custos. Porque o que acontece ali? Uma forma de você equilibrar aquela receita e despesa, o que acontece? É você aumentar a receita. Você aumentar a receita através do quê? Do aumento da tributação. Quando você aumenta a tributação, você o quê?
você está sacrificando a sociedade. É um confisco. Então, não, aí vem necessidade de reduzir custos, não é aumentar a arrecadação. E aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário. E detalhe, gente, detalhe, a burocracia não é autorreferente. Ele tem compromisso ali com o seu chefe, não é isso? Ali. A prestação de serviços, cada ano que passa, piora. Então o Estado tem uma despesa gigantesca, esse era o contexto lá nas décadas de 90, início de 2000, e ele não conseguia prestar um serviço de qualidade. Então nós temos o quê? Que fazer uma reforma. Tá? Uma reforma importa. Como que ele vai fazer isso? Né? Gente, o mercado, ele é sempre o quê? Eficiente, não é isso? O mercado ele é eficiente. Ele produz mais com menos, ele faz as coisas certas. Se uma empresa não for eficiente, o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai durar por muito tempo, gente? Ela vai ser eliminada. Ela vai perder para si mesma, ela vai ser eliminada. As empresas não perdem para outras empresas. As empresas elas perdem para si própria, para si mesma. E as pessoas também não perdem para o não, ela perde para si mesma. Quando você deixa de ser eficiente. Então o que acontece? O Estado ele vai importar o quê? Essa eficiência aqui dentro da burocracia para você o quê? Ter o quê? Ó, receita igual despesa, que é o ideal. Tá? A receita não precisa ser maior do que a despesa, porque o governo não precisa ter poupança. É arrecadar todo dia, não é isso? Tem que arrecadar, não pode ter, não pode ser maior. O plano real, ele surge no bojo disso aqui. O plano real surge no bojo disso aqui. Tá? Olha aí, ó, importa procedimentos e mentalidades típicas de iniciativa privada, resguardada a finalidade pública do Estado. O que acontece? Eu vou importar aqueles procedimentos lá do mercado, só que eu vou o quê? Resguardar a finalidade pública do Estado. Tá? E vem, né, vamos lá, para vocês entenderem. A burocracia é o controle nos meios, não é isso? %15 das questões de prova pergunta isso. Tá? No gerencialismo, na administração gerencial, o controle, ó, agora vocês vão entender, são nos fins ou resultados. Qual que é a mentalidade de Max Weber? Os melhores meios para se atingir os fins. De novo, os melhores meios para se atingir os fins. Coloca isso como uma regra absoluta na nossa vida. Os melhores meios para se atingir os fins. Ok? Então, se você garantir os meios, por essa teoria, você vai conseguir atingir a finalidade prevista, não é isso? Concorda comigo, gente? Não é isso? Os melhores meios para se atingir os fins. Só que o que acontece, gente? Tá, os melhores meios para passar no concurso. Cara, é você, né, estudar todos os dias 4 horas de relógio certinho, tá cumprindo a meta, fazendo exercício, beleza. Isso garante o fim, cara, o resultado? Pode até ajudar, né? Mas não garante. Beleza? E não garante. Então, melhores meios. Então, o que acontece aqui? Então, eu, burocrata, eu estou preocupado com aquela parte do processo que eu tenho. Eu não estou preocupado com o cliente. E a administração pública gerencial? Controle nos fins. Como que ele vai fazer isso? Bingo. Meta. Eu não estou preocupado com como você vai fazer, eu só quero o resultado. Então esse é o paradigma, controle nos resultados, controle nos fins. 15% das questões é isso, gente. O fins, resultado, meta, gerencial, né? Para que isso? Ele vai tornar o Estado, gente, mais leve, mais ágil. Aí vem a parte dos comunistas, dos esquerdistas, né? Tá? Eu não gosto,
mas eu respeito todas as... eu como uma pessoa pública, eu tenho essa minha posição. Aí vem, gente, isso aqui tudo é porque vai acabar com a educação pública. Isso aqui tudo vai acabar com a saúde. Não, não é assim. Hoje a gente vai entrar a fundo isso, entendeu? Publicização, organizações sociais, tá? OCIPs, parcerias público-privadas, são todos os instrumentos necessários que foram criados, né, para ele. Só que o que acontece? Muitos desses deram errado por quê? A cultura patrimonialista não é muito forte, do jeitinho da corrupção, então isso acaba sempre atrapalhando o meio de campo. Bacana, então vem comigo, vamos lá, né? Cheguei aí, então, aquele estado lá, crise do modelo burocrático, autorreferido, tanto é que ontem eu fiz um teste com vocês e eu passei no teste e vocês não passaram, tá? O examinador vai trabalhar com isso. As disfunções da burocracia, vocês têm uma visão como é característica, não é isso? Não é característica. A burocracia ela é necessária, ela é importante, é a máxima eficiência. Só que como a gente se depara, como a burocracia oprime muito o cidadão brasileiro, nós somos vítimas disso, gente. Tá certo? Nós somos vítimas, a gente é oprimido todos os dias pela Receita Federal, pela Prefeitura, pelo governo do Estado, pelas regras, pelos procedimentos. É a burocracia. Tá? Então o que acontece aqui? Modelo complexo, modelo burocrático, né? Surge, né? Teorias neo-institucionalistas econômicas, apoiadores da teoria da agência, teoria da escolha pública, né? Olha aí, a teoria da agência, gente, né? Com base nessa teoria da agência, a gente vai falar sobre isso hoje, gente. Olha que coisa interessante. Alguém já ouviu falar em Anatel, AGER, Anatel, tem outras aí, né? Anael, o que não falta, né? ANP. Todas essas instituições surgiram pela o quê? Teoria das agências, né? E essa teoria das agências, quem criou essa teoria das agências foi quem? Foi lá na Inglaterra. Lembra que a primeira-dama, ela fez o seguinte, ela vendeu todas as empresas. Falou, isso aí não é papel do Estado, o papel do Estado é outro, não é? Quem que vai regular esse setor? Criou as agências. E a gente vai explicar um pouco para vocês aí, né? Inspiração dos modelos de gestão empresarial contemporâneos, mas não pode ser confundido com esses últimos. Não são similares. Porque, gente, a administração pública ela é diferente da administração privada. Por que é diferente? Porque é objeto diferente. Hoje, tá? Hoje, eu falo com toda franqueza, hoje, tá? O estilo de administração dos gestores públicos, gente, não perde para a iniciativa privada. Uma experiência minha. Eu era gestor governamental, aprovado em concurso público, trabalhava em várias secretarias, fiz vários cursos, né? Fiz curso até na Alemanha, né? Para entender essa burocracia, né? Essas coisas, né? E aí é o seguinte, tá? Aí eu tive uma proposta para trabalhar então no antigo saudoso supermercado Modelo. Tá? Aí dá aquele medinho, né? Ganhando o dobro, né? Falar, posso pegar aquela licença para trato de interesse particular, né? Por que não ir, né? Peguei e fui. Fiquei 20 meses lá. Aí eu falei assim, cara, será que eu estou preparado porque lucro, né? Empresa, né? Gente, os gestores públicos hoje, eles estão muito preparados. Assim, se o senhor teve me assistir isso aqui, não fica zangado comigo não, mas um modelo conseguia ocupar apenas 2 horas do meu potencial por dia. Em 2 horas eu fazia todo o meu serviço. Lá. E ele estava feliz da vida, porque dava todos os resultados para ele. Lá no estado, batidão lá, só para você ter uma ideia, quando eu era gestor, a minha última reunião era às sextas-feiras, né, eu mandava bloquear às 18h20, era meu último compromisso oficial. Né, desde cedo, 18h20 era o último compromisso meu. Que aí, ó, para você ver como ocupava a capacidade, né? Lá era 2 horas. Então o que acontece aqui, gente? Ó, então, tudo isso aqui, o Estado ele foi o quê? Ele foi crescendo, né? Ele foi, tá? Ele necessita de uma reforma, a gente vai falar dessa reforma
Agora, muito interessante isso, né? Dessa reforma. Então, ele deu o quê? Capacidade de gestão. Ele trouxe o princípio gerencial para dentro do Estado. Com isso, ele conseguiu fazer o equilíbrio. Né? Para fazer isso tudo, nós tivemos que alterar a Constituição. Tá? Tivemos que alterar a Constituição. E eu vou passar para vocês aqui. Né? Aí, o que acontece? Tá? Agora, a década de 80 ela foi chamada de década perdida. Né? A década de 90 é conhecida com a gente como a década do ajuste. Né? Nós tínhamos uma hiperinflação, tá? Uma hiperinflação. O povo agora aí, quem paga aluguel viu aí, né, ano passado aí 10, 15, 20% aí de reajuste do aluguel, né? Isso com o índice oficial do governo. O pessoal já sentiu o impacto disso. Imagina naquela época, né? Imagina naquela época, né? Então o que ele fez? Nós precisamos o quê? Fazer reformas. Plano real. A estrutura do plano real era simples. O que adianta você trocar a moeda do marketing lascado se você continuar gastando mais do que recebe? Vai voltar a inflação de novo. Vai voltar a inflação de novo. Esses preços que estão hoje, o que aconteceu? É reflexo do Covid. Não quebrou aquela estrutura? Quebrou aquela estrutura. Então o governo criou dinheiro. Quem deve criar dinheiro é aqui, essa relação, o PIB, para você ter o lastro disso. Aí o que aconteceu? Você colocou muito dinheiro, né, em circulação, que não reflete o valor das coisas. Quer ver um exemplo? Quem vai falar, quem que vai me convencer que 1 quilo de picanha vale R$ 110? Não vale. Não é o valor agregado disso. É o reflexo do quê? Da inflação. Só que agora já está reduzindo, né? Porque já a taxa Selic aumentou, tal. Não, isso aí é a lei da demanda e da oferta. A lei da demanda e oferta, ó, lembra do estado de 29? O estado de 29 tinha esse aqui. Como é que era a regra econômica? Lei da demanda e da oferta. Se tem 10 pessoas querendo uma picanha, o preço dela vai aumentar. Não é isso? Então, essa é a lei da demanda e da oferta. Aí, o estado intervencionista é diferente, é a intervenção. Tá? Aqui é outra coisa, não tem nada a ver com a lei da demanda e da oferta. Porque se você tiver dinheiro, você compra 500 picanhas a 110. Não é? E se você tiver pessoas, menos pessoas interessadas, o preço não está baixando. Então, é um problema econômico, é diferente, tá? Entendeu? Aqui comigo, ó, práticas patrimonialistas, corrupção em excesso nos quadros. Eu estou falando lá em 1990. O que acontece? O governo brasileiro ele tem que tomar uma atitude para reformar o Brasil, para que o Brasil torne-se realmente uma potência econômica mundial. Muitos casos, ainda tem, mas antes era muito mais. Antes o sistema de controle era muito mais precário do que hoje, né? Tendência mundial de diminuição do tamanho do Estado. Tá? A tendência do neoliberalismo. Né? O que acontece? Olha, isso aqui cai em prova demais, gente. O Estado liberal, o Estado intervém na economia? Não. Como é que a economia vai se regular? Lei da demanda e da oferta. Só que a lei da demanda e da oferta, ela só se regula no mercadinho da esquina. Não em proporções gigantescas. Ela não tem capacidade para isso. Aí é o seguinte, o Estado estava falido? Aí, aquele povo lá do liberalismo falou assim, olha, o problema é o Estado. Onde o Estado coloca a mão, que estraga. Esse era o argumento utilizado. Não sei se vocês ouviram falar isso. É claro que um dia após o outro, e todas as teses de doutorados aí no mundo todo, e o tempo fala a verdade, né, que esse fato é mentiroso. Né? Então surge que o problema é o próprio Estado. Aí vou falar o seguinte, vamos fazer um neoliberalismo. Neo, no grego, significa novo. Então, então vem uma concepção neoliberal que era para implantar, mas não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque todos esses direitos sociais aqui são direitos humanos de segunda geração. Então, não pode. Tá? Olha o contexto aqui, né? Globalização da economia.
O que acontece, gente? Isso aqui é um país, né? Quando você compra qualquer coisa no bolichinho aí da esquina, que é lá de fora, você está remunerando um capital de fora, não é isso? Quando você remunera um capital de fora, você enfraquece o quê? O Estado. Claro, em contrapartida, quando você vende alguma coisa para o pessoal de fora, você está o quê? Fortalecendo a sua divisa dentro do Estado. E os estados brasileiros, né, que não estavam preparados, aliás, os países que não estavam preparados para a globalização quebraram. Tá? Então, o Brasil, na década de 90, era um país isolado no mundo, tá? Era um país aí onde a receita era menor que a despesa, tá? Um caos, uma burocracia completamente ineficiente, né? O país não estava incluído na economia mundial, né? Aí surge, né, a implantação do Plano Real, que é a necessidade da reforma do Estado, que foi muito importante, né, o Plano Real. E aí, né, o Fernando Collor de Mello, ele foi eleito com uma votação extraordinária, né? Ele enganava bem, né? Cara jovem, bonitão, né? Anda de jet ski, caçador de marajás. É que é o seguinte, gente, imagina, gente, a gente tem um laço feudal muito grande na nossa raiz, porque todo mundo veio de lá. Né? Alguém veio de lá, todo mundo passou por lá. Estado feudal, gente, feudal. O que é o Estado feudal, gente? O Estado feudal, né? É o privilégio, o marajá, é o cara, não tem aqueles direitos que tinha lá os senhores feudais sobre os camponeses. Camponês não é povo, é menos que povo, camponês é um escravo. É um escravo entre aspas, né? Entendeu? Ele não tinha um laço com um negócio. Então o que acontece, né? O cara chega lá, caçador de marajá, pronto, foi eleito presidente da República, não é isso? Aí é o seguinte, o Brasil não estava quebrado? Ele viu, no primeiro dia, ele viu que ele tinha que fazer alguma coisa. Porque se não fizesse alguma coisa, a gente já não tinha jeito. Que agora a gente vai caminhar até os dias de hoje, né? Aí ele foi lá em Washington, teve um consenso, né? Aí o que acontece? Gente, o Brasil não está conectado com o mundo? Gente, é interesse dos Estados Unidos que o Brasil quebre. Por quê? Porque você está saindo do mercado deles. Não há interesse disso, porque uma coisa está vinculada à outra. Reuniu todo mundo, Argentina, Brasil, Peru, Paraguai, Índia, China, tá? China era... Os produtos chineses eram de péssima qualidade. Consenso de Washington. Falou o seguinte, ó, tá? Falou o seguinte, eu vou dar dinheiro para o Brasil, Fundo Monetário Nacional, FMI, para que o Brasil faça os seus ajustes necessários, tá? Para ele voltar a crescer. Entenderam, gente? Então Collor foi lá e assinou o consenso de Washington. Primeira regra para ele receber dinheiro. Inclusive, esse dinheiro do consenso de Washington veio aqui para o Mato Grosso com Dante de Oliveira, em 99, que era o BIRD. Tá? O dinheiro, teve aqui o BIRD. Esse dinheiro, teve dinheiro aqui, que nós estamos pagando até hoje esse financiamento, mas foi muito bem utilizado. Então precisava de... Estava tão quebrado o Estado que precisava de dinheiro novo. Para quê? Para você fomentar, comprar computador, pagar curso, você mudar a legislação, né? Primeira coisa, olha, eu te dou dinheiro para você ajustar suas contas públicas, né? Por que acontecia? Aqui, gente, vem comigo. Gente, a receita do Estado menor que a despesa. Esse aqui é um déficit público. Tá? Aí eu vou falar para vocês, desculpa, mas eu tenho que falar isso para vocês, quando tia Dilma, né? Que foi toda a pedalada que ela teve impeachment, né, cara? Gente, a história é terrível. Ela teve um déficit de 100 bilhões de reais no orçamento. Isso é real, é fato. Foi uma pedalada, não foi? Certo? 100 bilhões. O Brasil está quebrado. Alguém sabe o valor do déficit que foi ano passado? 1 trilhão. 1 trilhão de reais. Certo? Então esse negócio aqui, ó, não, dívida interna. O Brasil não deve nada externo. É dívida interna. Isso aqui é dívida interna. Então o que acontece?
né? Então, lá em 90, o que acontece aqui? Receita, você teve um déficit de 100 bilhões. Gente, o governo não vai dar calote. O que ele faz? Ou ele faz o empréstimo ou ele imprime moeda, não é isso? Quando você imprime moeda, você gera inflação, não é isso? Porque você coloca dinheiro em circulação. Então o consenso de Washington falou o seguinte: tudo bem, eu te dou o dinheiro para você. Porque quando vem o dólar de fora, isso não gera inflação, isso gera divisas. Isso gera divisas, entendeu? Ele coloca o dólar aqui, o que acontece aqui? Ele equilibrou o déficit fiscal. Ele equilibrou o déficit fiscal. Então ele falou o seguinte: olha, eu vou financiar a reforma do Estado, mas você vai ter que fazer o seu dever de casa. Ó. E aí o que acontece? Todos os estados brasileiros, tá? Todos os estados brasileiros, para receber dinheiro, teve que seguir essa cartilha. Então, a primeira cartilha, eu estou falando aqui de prefeitura, estou falando aqui de Estado, estou falando da União. Ele não pode gastar mais do que recebe. Qual que foi a coroa disso? Foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. A LRF. Ela permite que um ente público gaste mais do que arrecade? Não, se fizer isso, vai ter responsabilidade pessoal do gestor. Não é o foco da aula, mas eu vou explicar porque também eu gosto bastante disso. Tá? Vamos supor que toda a economia, aqui é o Brasil, certo? Falou do seu carro, tá? Do computador, tudo, certo? Ele tem aí uma cifra de 1 trilhão. Certo? 1 trilhão. Somando todas as riquezas, né? Ok? Então você tem que ter quanto de dinheiro aqui? 1 trilhão. Não é isso? Isso é não ter inflação. Isso é o correto. Agora, você tem 1 trilhão de bens e você manda fabricar 2 trilhões de dinheiro. Não está errado? O que vai acontecer com esse cara aqui? Ele vai valer 2 trilhões. Inflação. E como que o governo derruba a inflação? Retirando o dinheiro de circulação. Como é que ele tira dinheiro de circulação? Há várias maneiras. O principal instrumento, taxa Selic, taxa de juros. Tá? Quanto mais, por que ele tira de circulação? Hoje está o quê? Está com 13% ao ano, né? O Brasil chegou aí a 2%, 3% ao ano de taxa de juros. É uma taxa de juros aí nível patamar internacional, né? Por que a taxa de juros retira dinheiro de circulação? Primeiro, a Selic fica onde? Fica no Banco Central. A Selic, né? Ó, fica no Banco Central. Não é BB, certo? O Banco Central não está nenhum dos dois, é separado, é autônomo, está fora. Aí é o seguinte, ele fala assim, olha, estou pagando 20% ao ano aí, quem que quer trazer dinheiro para cá? Aí ele pega, aí você aqui uma pessoinha, que está com o dinheiro aqui, não é isso? Fazendo essa relação, o que ele pega o seu dinheiro e aplica aqui. O que acontece com esse dinheiro aqui? Vai reduzindo. Entendeu o mecanismo? Simples, né? E isso aqui tudo, tá, vamos embora aqui, chegar. Primeira coisa, ajuste do déficit público, né? Então ele tomou todas as medidas. Né? Segundo, vem comigo, né? Redução do tamanho do Estado. O que ele falou? O seguinte, gente, olha, Estado, esse Estado aqui ele é gigantesco, gigantesco esse Estado aqui. Então o que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, o Estado, você tem que atuar nas suas áreas principais. Tá? Tem que garantir saúde? Tem que garantir saúde. Tem que garantir educação? Tem. Aí eu vou falar de saúde para vocês, a nova lei de licitações, tá? Criou um novo instrumento chamado credenciamento. O que é o credenciamento? É uma inexigibilidade, sem licitação. Vamos supor, hemograma completo. Tá? Vamos supor que custa R$5. Então o Estado fala, eu quero pagar R$5 por hemograma. Aí você é dona de um laboratório. Eu consigo vender para o Estado a R$5.
Então eu vou lá, faço o credenciamento. Aí o médico lá do postinho, um hemograma. Aí ela está credenciada, eu pego e escolho aí qual que é o melhor serviço e vou lá e faço o meu exame. E o Estado paga R$ 5 esse credenciamento. Garantiu a saúde, gente? Foi o Estado que fez? Não. Quem fez foi o laboratório privado. Mas qual que é o problema de ter laboratório público? Eu até prefiro o privado do que o público nesses casos. Eu confio mais. Tá? Então é o seguinte, redução do tamanho do Estado, tá? Privatização das estatais. Então isso aqui, gente, é o quê? Agenda da reforma, consenso de Washington, entendeu? Então o que acontece? Privatização das estatais, né? O Estado do Brasil, ele estava aqui, não estava aqui? Mercado-Estado. Então, gente, quando aconteceu isso aqui, gente, o Estado era dono até de motel. Aí eu pergunto para vocês, gente, o que justifica ter um motel público? É uma atividade de Estado isso, gente? Isso só me dava prejuízo. Dava prejuízo. Então o que acontece? Ele fez uma agenda de privatização. A gente vai falar sobre isso, né? Abertura do comércio internacional, bingo. O que acontece? Então isso aqui foi a segunda cláusula. A primeira cláusula que o Collor assumiu, né? Então ele foi lá, ele tomou posse. O que ele fez? Olha só, ele chegou lá e fez o seguinte. Ele chegou no Brasil, ele decretou a abertura econômica no Brasil. Por quê? Gente, por quê? Primeiro, tá? Lá na década de 90, início de 90, tá? A gente passou, quando ele fez um plano cruzado, né, o plano Collor, né, que ele fez? Ele confiscou, o que o Collor fez? Ó, isso aqui é o Selic, não é isso? O que o Collor fez? Esse dinheiro aqui não está em bancos, a maioria deles? Ele foi lá e confiscou isso aqui e arrastou para o Banco Central. Plano Collor. Gente, o que acontece aqui? Ó? Se tem 1 trilhão aqui e 1 trilhão aqui, ele pega aqui, ó, 60% desse 1 trilhão, tá? Ele recolhe para o Banco Central. A pessoa não pode usar esse dinheiro, é dela, mas não usa. O que vai acontecer com os preços de mercado? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai despencar. Aí o que acontece? Despencou o preço. O cara está com gado lá. Falei, isso agora vem. Eu não vou vender meu gado por esse preço, eu prefiro deixar no pasto. Eu prefiro não fazer, porque eu vou estar pagando para trabalhar. Aí começou a ter uma crise de desabastecimento. Aí Collor, eu acho que ele não sabia das consequências disso. Ele fez o quê? Abertura econômica no Brasil. Collor que incluiu o Brasil no mercado internacional. Ele falava, nosso carro era uma carroça, era verdade. Então, a partir do momento seguinte, nós começamos a ter contato com produtos de alta qualidade. Eu lembro quando eu era criança, tá? Quando aconteceu isso, mamãe ia no supermercado, estava lá uma bolachinha nacional, Mabel, tá? Tudo bem, boazinha, né? Mas tinha lá umas bolachinhas americanas, vou falar para vocês, né? Nuggets, cara, um sabor ímpar que a gente não. Então o que é isso, gente? E mais barato que no Brasil. Então o que acontece? Por isso que o Collor caiu, né? O que acontece? As empresas brasileiras não estavam preparadas para competir internacionalmente. Então, a partir do momento que houve abertura econômica, os produtos nacionais aqui não tinham condições de quê? De competir com esses produtos, tá? Com esses produtos aí internacionais de outros países. Tá? Então não tinha essa concepção. Não tinha essa concepção. Então milhões de empresas no Brasil fecharam por causa disso. Não foi por causa do dinheiro confiscado, porque ele liberou dinheiro 3 anos antes da data prevista para devolver o dinheiro. E outra coisa, não existe isso, gente, de você confiscar recursos. Confisco da poupança. Você tem que fazer o confisco assim, ó. O cara vem aqui, ele vai lá e deposita, mas ele vai ter um ganho, ele pode sacar quando ele quiser, não é isso? Tá? Então ele está fazendo isso. Então, Collor, aconteceu isso, ó, abertura do comércio internacional. Consequências da abertura do comércio internacional. O brasileiro não estava acostumado com coisas de qualidade. Não estava acostumado. Né? Mercado não abria domingo. Verdade? Nem feriado. Certo? O almoço do domingo era galinha, frango.
Não estou falando, não é verdade isso. Ou seja, nós não estávamos acostumados em consumir produtos de qualidade. E essa abertura incluiu a gente no mundo globalizado, a gente passou a ter. Gente, hoje o consumo é muito bom, né? Consequências disso aqui, Código de Defesa do Consumidor, 1990. Então, quando a gente estuda administração pública, gente, cada movimento, né, cara, que tem assim, tem repercussões gigantes. Tá? Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, cara, ano passado, cara, o Bolsonaro sancionou uma lei chamada Lei do Superendividamento. Vocês conhecem essa lei, gente? Vocês conhecem essa lei? Cara, não acredito, cara. Pelo amor, não. Que empresário para CPF? Não, gente, pelo amor de Deus, cara. O consumo não é tão grande hoje, gente. Hoje o consumo não é fácil. Até negativado tem cartão de crédito, consegue coisa. Consegue ou não consegue, gente? Procura que acha. Agora depende do negativado, né, cara? Não é, gente? Depende, não é verdade, gente? Depende do negativado. Tem uns que não tem jeito, cara. O que acontece, gente? Ó, então você tem um mercado. O mercado ele está tão feroz por fazer negócio para trazer gente aqui. Isso é verdade, gente. A sociedade se endividou, cara. O servidor público é uma desgrama. Tem um tal do CDC. Mas é porque é fácil, rápido, gostoso, né? No primeiro dia. Né? Aí o que acontece, gente? A pessoa se endivida. Aí surgiu. Então, a lei do superendividamento alterou o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Gente, é uma coisa incrível isso. Tá? Então, pessoas que estão. A dívida das pessoas é tão grande, gente, tão grande. Tá? Porque olha a evolução, né, gente, das coisas, né? Tão grande que a pessoa passa a ter dificuldade de comprar alimento. Cai o salário do cara, é 10% para o Banco do Brasil, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sobra nada para o cara. Aí ele vai escolher entre pagar a conta de luz ou pagar o aluguel dele, pagar a prestação do carro. Aí não paga a prestação do carro, aí já tem um oficial de justiça atrás dele, não consegue comprar o alimento. Gente, e não é pessoas muito longe de nós, que fica só nessa ciranda aí. O que acontece? Para a pessoa pagar as dívidas dela, o que ela faz? Faz uma outra dívida. Porque como tem CPF bom, tem emprego bom, não sei o quê, e aí vai entrando. Então, lei do superendividamento já é um aperfeiçoamento aqui do CDC. Né? Outro, eliminação de restrições ao capital externo. Né? Olha aí, tá? O que acontece aqui, gente? Né? Aqui é um país, aqui é um Brasil da vida. Né? Aqui está investidores internacionais. Então, tinha muita dificuldade de ter capital externo para aplicar aqui no mercado. Então, hoje não. Hoje você pode aplicar em qualquer parte do Brasil, né? Tem até algumas coisas aí que eu sou contra, né? Eu acho que tinha que ter uma lei aqui, principalmente na agricultura, né? Que não era para permitir que grandes proprietários de terra sejam de estrangeiros, né? Eu acho que tinha que ter uma lei restringindo isso, né? Ó, abertura financeira das instituições internacionais incluiu o Brasil dentro do sistema de pagamentos mundial, tá? Desregulamentação da economia, tá? O que acontece? A economia tudo era regulada pelo governo, tá? Ou seja, né? Reestruturação do sistema previdenciário, tá? Sistema previdenciário, investimento na infraestrutura básica, fiscalização dos gastos públicos e disciplina fiscal. Então, essa aqui é a agenda da reforma, né? Olha aí, né? Esse aqui é o consenso de Washington, tá? Esse aqui é o consenso de Washington. Beleza? Consenso de Washington, né? Então, o consenso de Washington é exatamente tudo aquilo que eu falei para vocês. A desregulamentação, garantia a direito à propriedade intelectual. Gente, até um tempo atrás aqui no Brasil, né? Cara, era tudo o quê? Nós não respeitávamos, né? Ainda não respeita, ainda tem muita pirataria, né? Tá? Então, como que o Brasil ele vai se inserir no mercado internacional se não garante isso? Então, essa aqui é a agenda. Tá? Essa aqui é a agenda do consenso de Washington, né? Com base nisso, nós criamos o nosso paradigma, tá? O nosso paradigma gerencial no Brasil. Mas eu tinha que fazer tudo isso para vocês entenderem que é o seguinte, o paradigma gerencial, o Brasil não tinha outra opção
não tinha outra opção. Primeiro, se não fizesse isso, ia quebrar. Ia ter aí guerra civil, né? Deixa sempre pagar a polícia para vocês verem aí 6 meses. A desordem que vai ter, né? Tá certo? 2, né, o Estado precisava, a sociedade precisava evoluir. Tá? Então não tinha como fazer isso. Então, diante disso, o Brasil, tá, entrou no paradigma aí gerencial, que a gente vai falar hoje aqui depois da aula, depois do intervalo. Intervalozinho.